A transformação da ordem mundial é algo que estamos vendo acontecer agora, criando um cenário muito diferente do que já conhecemos, embora lembre alguns momentos do passado. Por que posso afirmar isso com certeza? Porque a história mostra que a mudança é constante. Essas grandes mudanças me levaram a estudar os últimos 500 anos de história para encontrar padrões recorrentes nos altos e baixos dos impérios holandês, britânico e americano. Cada ciclo desses eventos mostrou uma transição na ordem mundial. Meu estudo me ensinou lições valiosas que agora compartilho de forma resumida. Vou começar com uma história que me levou a entender como prever o futuro, analisando o passado. Em 1971, enquanto trabalhava na Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos enfrentaram uma grave crise financeira, resultando em um calote inesperado de suas dívidas. Sim, os Estados Unidos ficaram sem dinheiro. Como isso aconteceu? Naquela época, o ouro era a referência para transações internacionais, e o dinheiro em papel, como o dólar, era como cheques sem valor próprio, apenas uma promessa de serem trocados por ouro. Mas os Estados Unidos estavam gastando demais, emitindo mais papel moeda do que podiam sustentar com suas reservas de ouro. Quando a demanda por ouro aumentou e as reservas americanas diminuíram, ficou claro que o país não poderia cumprir a promessa de trocar papel moeda por ouro. O pânico se espalhou e as pessoas correram para trocar seus dólares por ouro antes que acabasse. Diante dessa crise iminente, o presidente Nixon decidiu desvincular o dólar do ouro, anunciando ao mundo na noite de domingo, 15 de agosto, que os Estados Unidos não mais cumpririam essa promessa. Claro, o presidente Nixon foi cuidadoso com suas palavras, evitando dizer explicitamente que era um calote. Ele disse diplomaticamente: a força de uma moeda nacional depende da robustez da economia do país, e a economia dos Estados Unidos é de longe a mais forte do mundo. Portanto, instruí o secretário do Tesouro a tomar as medidas necessárias para proteger o dólar contra especuladores. Determinei que o secretário Connally suspenda temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva, exceto em quantidades e circunstâncias que garantam a estabilidade monetária e sirvam para interesses nacionais. Eu me lembro de assistir a esse discurso com admiração, sabendo que estava testemunhando um momento histórico no conceito de moeda. Que crise impactante! Eu esperava uma queda brusca no mercado de ações na manhã seguinte, então cheguei cedo ao pregão para me preparar. No entanto, o que vi foi uma reviravolta surpreendente. O mercado não só se manteve estável, como subiu quase 25%. Essa mudança me deixou confuso, pois nunca tinha visto uma desvalorização da moeda tão grande. Pesquisando na história, encontrei um evento semelhante em 1933, que teve um resultado parecido. Naquela época, os dólares em papel também estavam atrelados ao ouro, e as reservas estavam se esgotando devido ao desequilíbrio entre o dinheiro emitido e as reservas de ouro. O presidente Roosevelt anunciou no rádio que iria parar de converter dólares em ouro. Ele disse: então promulguei a proclamação que instituiu um feriado bancário nacional. Esse foi o primeiro passo para a reconstrução financeira e econômica do nosso país. O segundo passo, na última quinta-feira, foi a legislação aprovada pelo Congresso, confirmando minha proclamação e ampliando meus poderes, permitindo estender o feriado bancário e suspender gradualmente suas restrições. Essa lei também deu autoridade para desenvolver um programa. Em ambos os casos, a decisão de desvincular o dólar do padrão ouro deu para os Estados Unidos a liberdade de gastar mais do que recebia, simplesmente imprimindo mais dinheiro. Esse aumento de dólares no mercado, sem um aumento correspondente na riqueza do país, resultou na desvalorização da moeda. Consequentemente, a inflação aumentou com um maior número de dólares em circulação, sem um aumento correspondente na produtividade, levando ao aumento dos preços das ações, metais preciosos e commodities. Ao estudar mais a história econômica, percebi que essa dinâmica se repetiu muitas vezes ao longo dos séculos, desde os tempos antigos, quando os governos gastavam mais do que podiam e enfrentavam problemas financeiros. A solução geralmente era a mesma: imprimir mais dinheiro. Esse excesso de dinheiro desvalorizava a moeda e aumentava os preços em todos os setores, incluindo ações, metais preciosos e commodities.
Foi então que entendi que durante crises, quando os bancos centrais colocam mais dinheiro no mercado, é prudente investir em ações, metais preciosos e commodities, cujos valores tendem a subir enquanto o poder de compra do dinheiro cai. Essa estratégia foi usada em crises anteriores, como a crise das hipotecas de 2008 e a crise econômica causada pela pandemia em 2020. E é muito provável que esse padrão se repita no futuro, portanto é importante lembrar desse princípio. Essas lições me levaram a outro ponto crucial. Para prever o futuro, é essencial entender o passado. Isso me fez estudar como a bolha dos anos 1920 resultou na depressão dos anos 1930, o que me ajudou a prever e tirar proveito do colapso de 2008, causado pela bolha imobiliária de 2007. Essas experiências me deram um instinto quase natural para buscar paralelos históricos e usá-los como guias para enfrentar desafios futuros. Nos últimos anos, 3 eventos significativos e inéditos em minha vida têm chamado minha atenção. Primeiro, vimos países incapazes de pagar suas dívidas, mesmo após reduzirem as taxas de juros a quase zero. Como resposta, seus bancos centrais começaram a imprimir muito dinheiro para lidar com isso. Em segundo lugar, observamos grandes conflitos internos, alimentados pela crescente desigualdade socioeconômica e diferenças de valores. Isso aparece como populismo político e polarização, com a esquerda querendo redistribuir a riqueza e a direita defendendo os interesses dos ricos. Em terceiro lugar, há um crescente conflito externo entre uma potência emergente, como a China, e a principal potência atual, os Estados Unidos. Essa rivalidade econômica e estratégica lembra eventos históricos que repetidamente moldaram a ordem mundial. Mas o que é uma ordem? Podemos definir como um sistema de governança que estabelece regras para as relações entre as pessoas. As ordens podem ser internas, regulando a política dentro dos países e muitas vezes baseadas em constituições, ou mundiais, regulando as interações entre nações, frequentemente definidas por tratados internacionais. É interessante notar que as mudanças nas ordens internas geralmente ocorrem em momentos diferentes das mudanças nas ordens mundiais. Embora, tanto dentro quanto entre países, essas transformações muitas vezes ocorram após conflitos armados. As guerras civis e os conflitos internacionais frequentemente impulsionam essas mudanças. São eventos nos quais forças revolucionárias derrotam as ordens estabelecidas, muitas vezes enfraquecidas. Por exemplo, a ordem interna dos Estados Unidos foi estabelecida na Constituição de 1789, após a Revolução Americana, e continua a moldar a nação até hoje, mesmo após a Guerra Civil. Já a Rússia rompeu com a antiga ordem czarista e estabeleceu uma nova após a Revolução de 1917, um processo que durou até a queda da União Soviética em 1991, marcando uma transição relativamente pacífica. A China começou sua atual organização interna em 1949, quando o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil. Isso mostra como as formas de governar mudam constantemente em resposta a grandes eventos históricos. A ordem mundial atual, chamada de Ordem Mundial Americana, começou depois que os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos se tornando a principal potência global. Esta nova ordem foi formada por acordos e tratados que definiram os sistemas de governo e monetários globais. Um marco importante foi o Acordo de Bretton Woods, em 1944, que fez do dólar a principal moeda de reserva mundial. Uma moeda de reserva é essencial para que um país se torne o mais rico e poderoso, pois é amplamente aceita em todo o mundo. Com a ascensão de uma nova potência dominante e a criação de um sistema monetário global, começa uma nova ordem mundial. Essas mudanças seguem um ciclo contínuo e universal, que eu chamo de grande ciclo. Para entender isso melhor, vou começar com uma visão geral simples e depois oferecer uma versão mais detalhada. Ao analisar os 10 impérios mais influentes dos últimos 500 anos e as 3 últimas moedas de reserva, estudei a ascensão e queda do Império Holandês e do Florim, do Império Britânico e da Libra, a ascensão e o início do declínio do Império dos Estados Unidos e do dólar, e o declínio e ascensão do Império Chinês e suas moedas.
além da história dos impérios espanhol, alemão, francês, indiano, japonês, russo e otomano, destacando seus principais conflitos, como mostrado neste gráfico. Para entender melhor os padrões chineses, também estudei a ascensão e queda das dinastias chinesas e suas moedas desde o ano 600. Como observar todas essas informações de uma vez pode ser complicado, focarei nos 4 impérios mais importantes: holandês, britânico, americano e chinês. Um padrão claro logo se destaca. Para simplificar, identifico ciclos que duram cerca de 250 anos, com períodos de transição de 10 a 20 anos entre eles. Geralmente, essas transições são marcadas por grandes conflitos, pois as potências dominantes não perdem seu poder facilmente. Mas como defino o poder de um império? Neste estudo, uso 8 critérios. A medida do poder total de cada país é a média desses critérios, que incluem desde educação e inovação tecnológica até força militar e a importância da moeda como reserva internacional. Essas medidas que podemos quantificar nos ajudam a entender como os países estão indo agora, como foram no passado e quais direções podem tomar no futuro. Quando olhamos para muitos países ao mesmo tempo, conseguimos ver padrões que mostram como um império típico cresce e depois cai. Por exemplo, uma boa educação geralmente leva a mais inovação e desenvolvimento de tecnologia. Isso pode fazer com que a moeda desse país seja usada internacionalmente. Mas com o tempo, essas coisas podem começar a diminuir. Agora, vamos olhar para a sequência normal de eventos que levam a esses aumentos e quedas. Geralmente, o grande ciclo começa depois de uma grande guerra. Isso estabelece uma nova potência e uma nova ordem mundial. Então, vem um tempo de paz e prosperidade, quando as pessoas acham que as coisas vão continuar assim. Isso faz com que as pessoas se endividem, o que pode levar a problemas financeiros. O comércio internacional cresce, o que faz a moeda desse país ser usada em todo o mundo, e as pessoas se endividam mais. Mas essa prosperidade é desigual e gera problemas sociais. Isso cria uma diferença entre as pessoas ricas e as pobres. Eventualmente, a bolha financeira estoura, o que leva à impressão de mais dinheiro e conflitos internos. Às vezes, isso pode acabar em revolução para tentar mudar isso. Os impérios podem evoluir de maneiras diferentes ao longo do tempo. Alguns têm tempos de paz, enquanto outros têm guerras civis. Quando um império tem problemas internos, ele fica mais fraco contra outros países que estão crescendo. Se um novo país fica forte o suficiente, isso pode levar a guerras. Depois dessas batalhas, novas pessoas podem assumir o poder. Essas pessoas muitas vezes se unem para fazer uma nova ordem mundial. Isso continua acontecendo ao longo da história, desde os tempos do Império Romano. Vemos como as histórias desses ciclos se juntam antes, durante e depois para formar uma grande história que dura 500 anos. Esses ciclos de vida, assim como os humanos, têm suas diferenças, mas também têm semelhanças. Eles são impulsionados por coisas que fazem sentido, que os fazem seguir etapas, desde o começo até o fim, e depois para o declínio. Mas assim como as vidas humanas podem ser muito diferentes, esses ciclos de impérios também podem ser. Enquanto a idade pode dizer quanto tempo alguém vive, olhar para como as pessoas estão de saúde é uma forma mais precisa de entender sua longevidade. O mesmo vale para os impérios. Ao ver como o poder deles muda, podemos entender em que ponto estão e o que provavelmente vai acontecer a seguir. Vou explicar isso melhor, olhando para os últimos 500 anos de história, com foco nos impérios holandês, britânico, americano e chinês. Veremos padrões que se repetem. Esses 500 anos de história podem ser divididos em 3 partes: começo, ponto mais alto e queda. No começo, há uma nova ordem que surge, geralmente liderada por pessoas revolucionárias. Elas fazem 4 coisas importantes. Primeiro, consolidam o poder, ganhando mais apoio do que a oposição. Depois, garantem sua posição eliminando ou neutralizando quem se opõe a elas. Em seguida, estabelecem sistemas e instituições que mantêm o país funcionando. Por fim, garantem que a liderança continue forte por várias gerações. No começo, depois que eles conquistam o poder, geralmente há um período de paz e prosperidade, porque a liderança é forte e tem muito apoio, o que desencoraja qualquer oposição. Durante essa fase importante,
Os líderes do país precisam criar um sistema eficaz para impulsionar a prosperidade e a influência do país. É importante que eles priorizem uma boa educação, que não apenas ensine conhecimentos e habilidades técnicas, mas também valores éticos, trabalho duro e respeito pelas leis. Isso ajuda a manter a ordem social estável e reduzir a corrupção. Quando essas bases são fortes, os países vão além de apenas produzir coisas básicas e começar a inovar e criar novas tecnologias. Por exemplo, os holandeses mostraram um alto nível de educação e criatividade depois de derrotar o Império dos Habsburgos. Eles se destacaram no mundo ao inventar muitas coisas, como melhorias em navios que possibilitaram viagens ao redor do mundo em busca de riquezas, além de desenvolver o sistema capitalista moderno para financiar essas viagens. Essa mentalidade aberta para novas ideias e inovação ajuda a aumentar a produtividade e a competição nos mercados do mundo todo. Isso ajuda no crescimento econômico e na participação maior no comércio global. Um exemplo disso é o fato de os Estados Unidos e a China serem parecidos em termos de produção econômica e comércio internacional. À medida que os países fazem mais negócios pelo mundo, é muito importante garantir que as rotas comerciais e os interesses no exterior estejam seguros. Por isso, é necessário ter forças militares fortes. Quando a economia cresce de forma constante, isso traz mais dinheiro para investir em educação, infraestrutura e pesquisa. Além disso, os países precisam criar políticas que ajudem os empreendedores, reconhecendo o quanto eles são bons em criar e gerenciar riqueza. Os países mais ricos sempre tiveram muitos empreendedores. Até a China, que é governada pelo Partido Comunista Chinês, aceitou ideias do capitalismo. É importante ter mercados financeiros sólidos para promover o investimento e o crescimento econômico. Quando as economias estão crescendo, as pessoas podem investir em novas ideias e progresso, e também podem compartilhar os sucessos dessas ideias. Os holandeses foram os primeiros a fazer isso, criando a primeira empresa de capital aberto e o primeiro mercado de ações. Isso ajudou a criar muita riqueza. Grandes impérios sempre tiveram centros financeiros importantes para atrair e distribuir dinheiro do mundo todo. Antigamente, Amsterdã e Londres eram muito importantes nisso. Agora é Nova York e a China também está desenvolvendo seus próprios centros financeiros. Também é crucial que empresários, governos e forças armadas trabalhem juntos. Os holandeses eram bons nisso, assim como os britânicos. Hoje em dia, os Estados Unidos e a China seguem esse modelo. Conforme a China se torna um grande império comercial, suas transações podem ser feitas usando sua própria moeda, o que aumenta sua importância global. Ao longo da história, as principais moedas sempre representaram o poder de um país. Por exemplo, o florim holandês, a libra britânica e o dólar dos Estados Unidos foram importantes. Agora, o yuan chinês também está se tornando uma moeda global. Ter uma moeda forte significa que um país pode pedir empréstimos mais facilmente, o que é uma grande vantagem. Países sem isso estão em desvantagem porque as pessoas não confiam tanto em sua moeda. Quando um país pode imprimir mais dinheiro, como os Estados Unidos fizeram em 1971, isso aumenta ainda mais seu poder. Mas isso também pode causar problemas, como bolhas financeiras, que afetam a estabilidade econômica e política. Essa ligação entre poder financeiro, político e militar, impulsionada pela moeda forte, sempre foi importante na história. Todos os grandes impérios seguiram esse padrão para se tornarem poderosos globalmente. No entanto, esse crescimento também traz problemas, como custos mais altos e menos competitividade. Outro padrão interessante é como as nações adotam e adaptam as ideias do poder dominante. Um exemplo foi quando os construtores de navios britânicos contrataram designers holandeses para construir melhores navios, combinando expertise com custos menores, o que deu para britânicos uma vantagem competitiva. Quando as sociedades ficam mais ricas, as pessoas tendem a valorizar mais o lazer e o luxo, o que pode levar a uma decadência gradual. Isso é especialmente visível ao longo das gerações, onde as atitudes em relação à riqueza mudam. Períodos de grande prosperidade, como a era holandesa e vitoriana, mostram como essa mudança de valores afeta a sociedade. À medida que as pessoas ficam mais ricas, elas tendem a assumir mais riscos com dinheiro. Isso pode levar a problemas como bolhas econômicas e diferenças maiores entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco.
As pessoas ricas têm maneiras de ficar ainda mais poderosas, como influenciar políticos ou dar melhores oportunidades educacionais para seus filhos. Isso pode fazer com que as pessoas que têm menos se sintam mal e cause divisões na sociedade e na política. Mas enquanto a maioria das pessoas estiver vivendo bem, elas podem aceitar essas diferenças sem brigar. No entanto, gastar mais dinheiro do que se tem, especialmente quando se é muito rico, pode causar problemas financeiros no futuro. Um exemplo disso é os Estados Unidos, que tem muitas dívidas devido a gastos militares e operações em outros países. Isso mostra como um país forte pode, na verdade, ficar fraco financeiramente. Quando os custos de manter um país grande se tornam mais do que os benefícios econômicos, fica claro que essa expansão pode não durar para sempre. Isso aconteceu com impérios como o holandês e o britânico, e está acontecendo agora com os Estados Unidos. Coisas como gastos militares e brigas com outros países podem levar a problemas econômicos e políticos, e eventualmente fazer o país perder poder. Um padrão interessante que vemos é que países ricos muitas vezes pedem dinheiro emprestado a países mais pobres, que costumam poupar mais. Um exemplo disso foi quando os Estados Unidos, mesmo sendo muito mais ricos do que a China, pediram dinheiro emprestado a eles nos anos 1980. Isso aconteceu porque a China queria economizar dólares, que são usados em todo o mundo. Como não temos um jeito muito bom de resolver problemas entre países de forma pacífica, esses conflitos frequentemente são resolvidos com ameaças ou até violência. À medida que os desafios se tornam maiores, o país líder tem que decidir se vai resistir ou se retirar. Lutar e perder é ruim, mas também é difícil recuar sem parecer fraco para outros países que estão de olho nas alianças. Quando a economia está indo mal, é mais provável que os países lutem por recursos e poder, o que geralmente leva a algum tipo de guerra. Mas apesar do custo alto, as guerras também mudam muita coisa, ajustando quem tem poder e dinheiro globalmente. Por exemplo, quando um país com muitas dívidas começa a vender muitas coisas valiosas, isso pode significar que o país está prestes a ter problemas sérios. Ao longo dos séculos, a maioria das moedas usadas por países acabou desvalorizando ou até deixando de existir. Isso aconteceu com os holandeses, por exemplo, depois que perderam uma guerra importante e não conseguiram pagar as dívidas. Eles tiveram que vender muitas coisas valiosas e imprimir mais dinheiro, o que fez a moeda perder valor e o país perder importância. No caso britânico, isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando, apesar de vencerem, não conseguiram pagar as grandes dívidas que fizeram para financiar a guerra. Isso fez com que o valor da libra esterlina caísse, enquanto os Estados Unidos se tornavam a nova potência líder, estabelecendo uma nova ordem mundial. Até agora, os Estados Unidos ainda não enfrentaram uma situação tão crítica. Embora tenham uma enorme dívida e continuem gastando mais do que arrecadam, principalmente por meio de empréstimos e impressão de dinheiro, ainda não começaram a vender grandes quantidades de dólares e dívidas em dólares. Embora haja conflitos internos e externos significativos, eles ainda não se tornaram guerras em grande escala. Às vezes, desses conflitos, surgem novos vencedores que se juntam para reorganizar não apenas as dívidas, mas também os sistemas políticos dos perdedores, criando uma nova ordem mundial. Esse ciclo de ascensões e quedas é como uma dança constante da história, com impérios que surgem e caem repetidamente. Embora cada ciclo tenha suas peculiaridades, a essência parece ser a mesma ao longo do tempo, com histórias de ascensão e queda se repetindo, apenas com diferentes personagens e tecnologias. O futuro está à nossa frente. A história mostra que a maioria dos impérios tem um período de grandeza, mas também enfrenta sua queda inevitável. Reverter esse declínio é difícil, pois requer mudanças em muitos aspectos estabelecidos. No entanto, é possível. Ao analisar a saúde econômica, política e social de um império, podemos determinar em que estágio do ciclo ele está e se está se fortalecendo ou enfraquecendo, o que nos ajuda a prever quanto tempo ele pode durar. Embora essas previsões não sejam precisas, os líderes podem prolongar o ciclo se prestarem atenção nos sinais vitais do império e tomarem medidas para melhorá-los. Assim como avaliamos a saúde de uma pessoa considerando vários fatores, como idade, hábitos e indicadores físicos, podemos fazer o mesmo com os impérios. Embora não seja uma ciência exata, essa análise nos dá insights valiosos e nos orienta sobre o que fazer para garantir a continuidade e o sucesso do império. A maior batalha muitas vezes é interna.
com a nação lutando para tomar as decisões difíceis necessárias para garantir seu futuro sucesso. No centro dessas decisões estão dois princípios fundamentais: viver dentro de nossos meios e manter relações saudáveis entre nós. Todas as estratégias mencionadas, desde uma boa educação até a busca pela criatividade e competitividade, servem apenas como meios para alcançar esses objetivos. O sucesso é medido por essas duas simples premissas. Por isso, assim como cuidamos do nosso corpo para ficar saudável, também precisamos trabalhar para melhorar o nosso império, tanto individualmente quanto em grupo. Se entendermos melhor como a história se repete e usarmos bons princípios para enfrentar os desafios, podemos passar por momentos difíceis com mais sabedoria. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Convido você a se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem pode gostar dessa conversa. Juntos podemos ajudar a construir um futuro melhor e mais sustentável. Vamos continuar compartilhando conteúdo que seja útil e positivo.